Existe uma senha que você pode desmascarar qualquer falso profeta, por mais que ele seja usado por Satanás com grandes habilidades e o espírito de engano. Existe uma senha bíblica que eu quero passar para você, que vai desmascarar qualquer falso profeta. Eu vou te ensinar. Fique comigo até o final do vídeo. Você pode compartilhar, dar o seu like, nos ajudar nos ensinamentos que nós estamos passando para você. Então, quando você vai digitar a sua senha, seja no banco, no comércio, o que você faz muito rápido é digitar a sua senha. Você não quer dar tempo para que ninguém perceba, venha captar a senha que você está colocando para poder resolver os problemas. Você precisa resolver rápido. O falso profeta, ele tem um poder e ele está sempre à frente das pessoas porque ele utiliza da Bíblia, ele tem algumas habilidades, e se você não usar a senha rápido, você pode cair em uma falsa profecia e complicar a sua vida, complicar o seu ministério. Eu sei de pessoas, ao longo desses 40 anos pregando o Evangelho, eu já vi muitas pessoas inocentes caírem no chamado conto do vigário, sendo enganadas essas pessoas, e elas não recuperaram suas vidas. Vivem tristes, depressivas, porque acreditaram no falso profeta e a vida delas se enrolou muito ainda. Eu vi igreja se desfazer, eu vi igreja fechar, eu vi pastor adoecer, famílias separarem por causa das falsas profecias. E em mais da metade das igrejas cristãs hoje estão sob influências de uma falsa profecia. E eu digo isso porque a igreja ela é muito fácil, muito aberta. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja de Jesus Cristo, essa comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja organizacional, essa igreja documental, que a gente faz parte dela, é necessário. Essas igrejas têm sofrido um impacto grande de falsas profecias. Eu quero passar a senha para você. Primeiro nós vamos ver Marcos 3 e o versículo 17. Marcos 3, versículo 17. Eu quero que você preste muita atenção, fique até o final. Você vai aprender uma senha. É o momento do batismo de Jesus. Deus permite isso, João Batista é essa mão de autoridade. Inclusive, a única pessoa que tem capacidade para batizar Jesus é João Batista. Não tem um nesse período, Jesus já iniciando seu ministério, que tem autoridade para batizar Jesus Cristo. Apenas João Batista. Então é o momento do batismo. No versículo 17, já encerrando, o Espírito Santo já veio como uma pomba. João está feliz porque cumpriu a missão dele. Diz assim no 17, e eis que uma voz do céu dizia, ou seja, após o batismo de Jesus surge uma voz. Essa voz, ela é diferente, é uma teofania que nós chamamos, né? E ela diz assim, no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. Então vem uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Isso aqui é para deixar bem claro. Esse batismo já tem a chancela de Deus, Deus aprovou. O início do ministério de Jesus, Deus aprovou, o Pai aprovou. E ele está dizendo aqui muito claro, eu me comprazo, eu concordo.
Eu permito que o meu filho faça aquilo que tiver que ser feito. Vai pensando aqui na senha. Vou ler com vocês também Marcos 9. Em Marcos 9, nos mostra uma situação ainda mais profunda. Marcos capítulo 9 e o versículo 7. É a parte da transfiguração. Eu não quero entrar nesse detalhe da transfiguração, me aprofundar, e tem muita coisa em Marcos 9. Claro que está aqui Jesus Cristo, nosso Salvador, vestido como rei. Está Pedro, Tiago e João, os representantes da igreja, mas tem também os representantes da lei e dos profetas, que é Elias e Moisés, eles aparecem. É um momento da transfiguração, é um momento de respeitar uma fala que vai ecoar em toda a eternidade. É preciso mexer com as estruturas de todo o universo, todo ser que respira, todo espírito, toda alma vivente precisa entender isso aqui. Isso aqui foi dito e é muito forte. Diz assim, ó, depois que eles reuniram ali, que Jesus teve uma conversa com Elias e Moisés, é muito claro isso aqui. No versículo 7 diz assim, ó, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado. E encerra, a ele ouvi. Grave bem isso, a senha para desmascarar os falsos profetas é a ele ouvi. O que Deus estava querendo dizer? É hora de vocês ouvirem o meu filho e não me ouvir mais. Eu diria que Deus já tinha cumprido a missão dele de amar o mundo, de dar toda a diretriz, de montar o projeto de salvação. Agora Cristo está com o poder, conforme está escrito em Mateus 28, 18, quando Jesus Cristo diz assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, quem é que manda de verdade é Jesus Cristo, seja no céu e seja na terra. Deus quis que fosse desse jeito. A senha é Jesus Cristo. Eu vou te dar uma dica aqui. Quando o falso profeta, e 90% deles, eles têm uma mania de dizer que está falando diretamente com Deus. Eles têm isso. Estou agora entrando em contato diretamente com Deus e Deus está falando comigo. É mentira. Por que é mentira? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, do 1 até o 6, Jesus vai falar algo assim, e esta é a senha. Não se esqueça, essa é a senha. Jesus disse assim, ó, ninguém vai ao Pai. Vou repetir. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ponto final. Sabe o que esses falsos profetas fazem? Eles desonram a Jesus Cristo, eles desrespeitam a Jesus Cristo e desrespeita a voz de Deus que disse, esse é meu filho, Marcos 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi. E esses falsos profetas falam de Deus, fala que viu anjo, mas não honram e não falam de Jesus Cristo. Eles não falam de Jesus Cristo. Quem não recebe Cristo não recebe o Pai. Quem não recebe o Filho não recebe o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E as pessoas, elas falam de Deus como se elas tivessem acesso. Eu ouvi um falso profeta dizer num culto que para ele não existe absolutamente nada. A hora que ele quer,
ele entra na presença de Deus. É mentira. E eu fiquei observando, em nenhum momento ele falou o nome de Jesus Cristo. Como é que ele poderia entrar no Santo dos Santos se Deus disse, vocês têm que ouvir ele. Vocês têm que ouvir ele, meu filho. E Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. A senha para você desmascarar os falsos profetas é só aguardar. Você vai observando, passa 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos. Eles não falam o nome de Jesus Cristo, porque eles não são de Deus. A senha para desmascarar é muito simples, é você observar. Vamos ver Romanos capítulo 11, versículo de número 36. O Romanos, livro de Romanos, escrito por Paulo, uma das cartas mais interessantes. É a carta aos Romanos. E o capítulo é 11 e o versículo de número 36. Romanos 11, 36 diz assim, ó, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Fechou. Eternamente. Amém. Não há saída. Qualquer profecia que vem de Deus precisa passar por Jesus Cristo. É Ele quem resolve as coisas do Pai aqui. Não adianta você tentar ir lá conversar com Deus, Ele não vai te receber, Ele não vai te aceitar. Na verdade, você nem consegue chegar lá. Você precisa da senha, Jesus Cristo. A senha para desmascarar os falsos profetas. A senha é observar se eles vão falar o nome de Jesus. Se não falar o nome de Jesus, é mentira, porque ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 1, carta aos Hebreus. Lembrando que é uma carta direcionada ao povo hebreu. Essa carta, nós estamos chegando aqui, capítulo 1, carta aos Hebreus, e versículo 1, para você entender e nunca mais ter dúvida. Pode falar o que quiser lá no altar, em qualquer lugar, se não utilizar em nome de Jesus ou por Jesus Cristo, é falsa profecia. Porque você só pode chegar até Deus através de Jesus. Em Hebreus 1, versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, claro que Deus falou de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nas alturas. Essa é a posição que Cristo tem. À destra de Deus. Por isso que para você chegar até Deus, você precisa passar por Jesus. Esta é a senha.
para desmascarar os falsos profetas.